Tá, é o seguinte, eu gastei R$ 41 à toa na merda do microfone. Simplesmente o gravador, o microfone, a caixa de som do meu celular é infinitamente melhor do que o microfone. Foi feito para ser um microfone. É só isso que ele tem que ser, ele tem que gravar, né? Ele não conseguiu fazer isso, fica um chiado escroto no fundo. E eu tô com um ódio até de ter que voltar na loja porque eu não vou conseguir meu dinheiro de volta, né? Então o máximo que eu vou ter que fazer é trocar por um outro microfone melhor e gastar mais dinheiro pra talvez ficar uma bosta. Sendo que, né, dessa maneira que eu tô gravando no celular, o som fica bom. Mas eu não me sinto confortável. Eu queria ter um tripé, eu queria ter um microfone bom, eu queria só falar no microfone, entendeu? Eu não quero só jogar meu celular numa mesa e apertar play e começar a gravar as coisas. Não é bem isso que eu planejava fazer. Mas beleza. É o que temos pra hoje. Até que eu ache. Até que eu ache o microfone, né? Que preste. Mas assim, eu também não sei. Eu não entendo nada de edição de áudio, viu? Se tu que tá ouvindo aí entende de áudio e fala e pensa, não, tipo, seu burro. É só tu editar o áudio e fazer tal coisa que tira o chiado. Não jogue fora o seu podcast de meia hora que tu gravou, né? Não fique assim. Se você tiver esse insight, por favor, entre em contato, mande uma mensagem. Ou se tem chiado e sempre vai ter, me avisa aí, já me dá o ultimato pra eu não me iludir achando que isso pode ser resolvido de outra maneira. Que daí sai todo mundo ganhando. Como eu já gravei, acabei de gravar, né? Meia hora de outro podcast, que eu não vou upar ele porque ficou com a merda do chiado. Eu vou tentar, né, recapitular os pontos, assim. Não tira, sem tirar a naturalidade, né? A espontaneidade que tem que ter. É porque é muito simples. As pessoas não, né? Eu hitei no Twitter com um tweet lá e aproveitei esse movimento que rolou no meu perfil e pedi sugestões, né? Temas, perguntas e coisa e tal, para que vocês mandassem para esse próximo capítulo. Porque na real eu já tenho o quarto gravado, né? O profissionalismo aqui é tão incrível que eu já tenho outro gravado. Então esse daqui seria o quinto, né? Terceiro, exatamente, seria o quinto. Aí muitas pessoas mandaram, entendeu? Foi uma coisa meio chocante, assim. Não esperava que tantas pessoas fossem mandar. Mas, realmente, uma galera mandou temas aleatórios, né? E foi bem o que eu pedi. O Indeciso mandou o seguinte: modificações corporais e animes e Terceira Guerra Mundial. Eu não sei se faltou uma vírgula, e aí seria modificações corporais, vírgula, animes e Terceira Guerra Mundial, ou se ele quer que eu fale especificamente de modificações corporais e animes, né? Quais seriam a relação entre essas duas coisas? Vou te falar que não sei, né? Qual que é necessariamente qual que é porque assim, eu estou considerando modificação corporal como um alargador bizarrinho ali. Vou tirar minha orelha, sabe? Vou cortar minha língua no meio, vou colocar um implante de aço na minha testa. Esse tipo de modificação corporal. Eu não sei se o indeciso quis dizer modificações corporais como transformação, né? Porque basicamente em todo anime tem transformação. Eventualmente alguém se transforma em alguma coisa. Eu vou considerar que tu quis dizer modificações corporais, né, mais realistas, assim. E vou te falar que eu já fui entusiasta disso. Quando eu era mais novo, eu assisti todos os documentários do Discovery Channel e como é que é o nome? National Geographic. No History Channel também tinha. Tipo, Creepy People, pessoas, a mulher lagarto, o homem tigre, o homem crânio, né, o caveira lá. Porque tem um desses malucos aí que ele tirou as orelhas e o nariz. E ele queria tirar mais alguma coisa. Eu não lembro agora. Eu não sei se tem mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa que dá pra tirar sem que tu morra. Ele tinha alargadores nas bochechas. Eram uns alargadores enormes. Então, quando ele não tava com o alargador, as bochechas eram tipo vazadas assim, sabe? Bem esquisito.
Mas eu achava aquilo incrível, eu assistia todos os documentários. Tinha o Homem-Tigre, que ele fez os implantes também, ele cortou os lábios para parecer boca de felino. Ele, se não me engano, ele até implantou uns, como se fossem uns piercings compridos, que seriam os bigodinhos, né, do felino. Eu boto fé que até isso ele fez. E tinha o outro que era o Homem-Cobra, eu acho. O Homem-Lagarto. Que ele cortou a língua em dois, colocou, pintou a cara de verde. Aí ele colocou meio que vários implantezinhos de metal embaixo da pele da cabeça pra simular meio que aquela pele cascuda assim dos répteis, sei lá. Eu achava incrível aquilo, porque eu ficava tipo, porra, mundão é grande, né? Olha o tanto de gente que existe, olha o que a galera faz e pá. E sei lá, eu acho que é importante essa galera existir, porque sei lá, se fosse todo mundo muito igual, seria um pouco sem graça, né? Então essa galera meio que tá meio que numa vanguarda ali do movimento, talvez, não sei. Mas não sei. Eu sinto que é uma coisa bem humana. Eu acho que é legal que exista. Não quero pagar também de bom moço aqui, né? Tipo, uhul, diversidades, vamos fazer isso aí, não sei o quê. Não, não sou muito engajado. Eu só acho válido, entendeu? Tipo, quando tu tá andando no shopping, ou tu tá na feira, ou tu tá no centro da tua cidade, e aí passa um grupo de punk do teu lado, assim. E aí tu olha e tu fala, pô, que pirei, um grupo de punk, que massa, né? Sabe, é tipo isso. Uma parada assim que tu fica refletindo, né, e tal. Pensa no tanto que o mundo é grande e existem pessoas e várias pessoas. E é isso aí, cara. Eu não sei. Modificações corporais é uma coisa que eu sempre me interessou, mas eu nunca quis fazer. Eu boto fé que o máximo que eu iria, assim, é fazer uma daquelas escarnificaçãozinha, mas aí talvez eu faria algo bem pequeno, mas não sei também se eu teria coragem, porque eu acho tatuagem uma parada bem massa, assim, não vejo por que arrancar pedaço. Ai, vai fazer 1 hora que eu tô falando sem parar, porque eu tava fazendo outros testes, então vocês me perdoem os bocejos. Ele também falou de animes, né, modificações corporais e, no caso, o outro tópico, animes. Eu não vou me estender muito em animes, porque, sei lá, quem tá ouvindo aí e já não gosta de anime já vai, né? Tipo, agora ele vai falar de todos os animes que ele gosta. E vai falar um monte de termo específico, de nome de personagem, pá, blá, blá, que merda. E que merda mesmo, não é isso que eu vou fazer. Eu só quero deixar um adendo aqui, aproveitando o tópico animes, que foi quando eu cheguei na conclusão que eu tô ficando velho. Há uns 2 meses atrás, eu acho. Um mês atrás, sei lá. Eu assisti Claymore pela segunda vez. E quando eu terminei, eu fiquei pensando, faz quanto tempo que eu assisti isso aqui, né? E aí eu fui fazendo a retrospectiva na minha cabeça. E aí eu cheguei na conclusão de que fazem 12 anos. Eu tava, sei lá, na oitava série. Tava lá descobrindo Naruto, descobrindo Bleach, esses animes, assim. E cara, 12 anos, eu já tenho mais de uma década sendo um otaku de merda. E isso é a idade batendo, né? Porque 12 anos, meu Deus, cara. Bom, nunca fui muito noiado com essa questão de idade, né? Mas fazer 12 anos que eu assisto animes foi uma coisa que me deixou um pouco reflexivo. Porque esse tempo realmente passa muito rápido. E é isso, cara. Eu recomendo pra que todo mundo assista, inclusive uma onda que eu acho que, sei lá, grande parte das pessoas que gostam de anime deve ter, que é de tu converter as pessoas, né? Tu pega aquela pessoa que não assistiu anime nenhum na vida. Ai, foi mal. Pega uma daquelas pessoas que nunca assistiu um anime na vida, e aí tu começa a fazer pequenas indicações, e aos pouquinhos, assim, tu vai, né, acertando, aí às vezes tu erra na indicação, mas às vezes tu acerta, e a pessoa gosta, e aí, sei lá, eu acho que todo mundo tem uma pequena contagem na cabeça.
de quantas pessoas converteu a assistir animes. Eu, pelo menos, não que eu tenha, assim, né, literalmente a lista de quantas pessoas foi. Mas eu me gabo às vezes, porque eu acho que já foram umas 5 pessoas que eu apliquei no mundo dos animes. E é porque, assim, é um critério difícil de ser analisado, porque eu acho que só vale tu considerar pessoas que procuraram depois animes, né? Pesquisaram e assistiram outros. Porque tem gente que só indica e a pessoa assiste. Mas não significa que a pessoa vai continuar assistindo aquilo por conta própria. Parece que a pessoa fica dependente, né, da tua indicação. Então eu considero pessoas assim que levaram isso bem pra vida. Procuraram outras coisas, assistiram outras coisas. E sei lá, eu gosto da dramatização oriental nessas paradas, então eu acho bem interessante. Fique a indicação aí. Volta e meia eu faço um tweet indicando algum, então eu não vou ficar também fazendo uma lista aqui de indicação. Mas, enfim. Terceiro tópico do Menino Indeciso é a Terceira Guerra Mundial. Nesse tópico de Terceira Guerra Mundial, eu quero abrir um adendo aqui. Eu preciso introduzir uma narrativa. Preciso de colocar no contexto. Uma amiga minha me mandou uma matéria ontem. Inclusive, Carol, se tu estiver ouvindo, um beijo. Ela me mandou uma matéria que fala o seguinte. É aquele. Eu já fiz até um tweet. Matérias inúteis que tu não entende direito o que está acontecendo, mas tu sabe que é uma parada grande. Vamos lá. Japão construirá observatório para registrar fenômeno, entre aspas, impossível. País destinará mais de 2,7 bilhões de reais. Então, né, percebam a veracidade da matéria. O Japão vai gastar 2,7 bilhões de reais para registrar um fenômeno impossível, né? Faz todo sentido, de fato. Destinará 2,7 bilhões de reais ao Hyper Kamiokande, não sei. Um gigantesco observatório de neutrinos para descobrir se a desintegração de um próton é possível. Caralho, entendi tudo. Mas assim, eu imagino que desintegrar um próton seja algo grave. Essa é a minha suspeita. Eu acho que isso não deveria ser feito. Inclusive, onde eu quero introduzir a narrativa, que é o seguinte. Vocês já perceberam que em muitos filmes de ficção, filme de acidente científico, esse tipo de coisa, rolou uma merda que gerou muito mais merdas. Muitos desses filmes envolvem exatamente acelerador de partícula, nêutrons, prótons e neutrinos, quebrar o que não deveria ser quebrado. Ah, era impossível. Não, foi, aconteceu. Boom, merda. Então, o que eu quero que tu enxergue nesse momento é o seguinte. Nós temos, paralelamente, duas coisas acontecendo. A treta dos Estados Unidos ali, Irã, né, Estados Unidos, China, toda essa coisa da guerra, que pode ou não acontecer. Nós temos, eu vi uma notícia esses dias que a China estava juntando os exércitos com não sei quem. Então, tem essa treta acontecendo. E tem os japoneses fazendo no buraco lá, que é abaixo da terra, 1 quilômetro abaixo da terra. Fizeram um quarto cheio de lâmpada e vão querer quebrar um próton. Quando a gente pensa num futuro distópico, assim, do que pode acontecer com a humanidade, eu imaginava uma coisa steampunk, que eu acho muito legal, então com uns balões, né, vapor e apetrechos, apetrechos metálicos engenhosos. Porém, o único não, né, mas o cenário mais possível que nós temos hoje em dia é um futuro chinês comunista, com aquela estética bem maoísta, bem doida assim, contra o acidente no Japão. Porque no meio da guerra, quando a China ganhar e conseguir destruir os Estados Unidos, o Japão vai explodir o próton, vai abrir, sei lá, um buraco para outra dimensão, vai abrir um buraco negro, vai acontecer alguma coisa muito feia. E esse será o nosso futuro. Então, se tu esperava que tu ia dar play nesse podcast e perguntar sobre a Terceira Guerra Mundial e tu ia ter uma análise geopolítica, ai, ai, não, cara, você veio no lugar errado. Eu vim falar sobre o futuro maoísta chinês contra alienígenas de outra dimensão porque o Japão explodiu o porão deles. E é isso, disso que eu tô falando.
Esse que é o real entretenimento, a real qualidade. Mas também não vou me estender muito porque eu tô fugindo do tópico Terceira Guerra, né? No caso da Terceira Guerra, eu não sei, eu acredito que não vai acontecer nada, porque nunca acontece nada direito. E que se acontecer, o que será que vai acontecer com a gente, né? Eu fico pensando também como é que vai refletir aqui pro Brasil. Será que os aluguéis vão aumentar? Será que vai ter muito turista? Não sei. Fica a reflexão para quem vive de aluguel aí. Tu vai lucrar ou tu vai se fuder? Provavelmente tu vai lucrar, né? Não sei. O JP Araújo 85, mandou mais temas pra gente discutir aqui. Eu não vou falar de Berserk, que foi o primeiro que ele mandou. Berserk eu vou deixar pra depois, porque o meu amigo Bismarck falou que se fosse pra falar de Berserk ele teria que estar junto. Então eu acho justo. Provavelmente vai ser meu primeiro convidado, não sei. Eu vou pular esse tópico, mas tem mais outros dois tópicos, então segura a mão aí. Só não vou falar de Berserk especificamente. Turma da Mônica. Turma da Mônica, como vocês já sabem, né, do meu ímpeto genético para gravar isso aqui, porque meu avô era radioamador a vida inteira, eu carrego isso dentro de mim. E o meu pai é uma pessoa que, assim, eu não digo que ele não conseguia no caso, né, porque depois inventaram os celulares e aí mataram as revistas da Turma da Mônica. Meu pai, toda vez que ele ia cagar, ele levava uma revistinha da Turma da Mônica. E chegou num ponto que tinha, assim, 10 revistinhas do lado da privada. Tinha uma biblioteca da Turma da Mônica. E eu não sei, assim, se a onda era só pra se distrair, ler algum negócio, e por que especificamente era a Turma da Mônica, eu nunca consegui entender. Mas, até porque eu não li tanto a Turma da Mônica, vou ser bem sincero. Eu li umas revistinhas ali, outras aqui, nada demais. Eu acho que eu era uma criança meio edgy, assim, eu era meio Mafalda. Eu tinha aquele livro lá, toda Mafalda, e aí eu achava bem legal. Mas assim, eu li alguns, eu acho todo o universo do Maurício bem legal e tal. É Maurício, né, o nome dele. Menos, né, vou deixar bem claro aqui, aquela Turma da Mônica jovem, erotizada, esquisita. Não é legal, não gostei. Não sei por que que tu inventou isso, ou por que que tu aprovou isso. Né, se tu um dia ouvir esse podcast, saiba, não gostei, não faça mais isso. E, sei lá, dos personagens da Turma da Mônica, eu gostava dos muito esquisitos, tipo, eu gostava daquele fantasminha, eu gostava da Mônica, né? Eu achava a Mônica legal também. E eu gosto dos memes também que envolvem a Turma da Mônica, sabe? Que a galera edita o que eles falam nos quadrinhos. Eu acho muito massa. Mas eu não sei te dizer quantos anos fazem que eu não leio uma fala assim de uma revistinha mesmo. Tipo, faz tempo que eu não vejo uma revistinha da Turma da Mônica. E até o meu pai, que amava profundamente, não lê mais, né? Ele sucumbiu ao celular e infelizmente não tem mais muito contato. O terceiro tema que o JP mandou foi pizza de pepperoni. E eu vou falar pra vocês, sendo bem sincero, pepperoni é uma parada muito overrated, muito, muito, muito. Ah, tu vem filme, vem série, vem desenho, pepperoni, não sei o que. Tá, cara, quantas pessoas tu conhece que sempre pedem pizza de pepperoni? Não tem. Efeito Mandela, isso aí é boato. O pizza de pepperoni é bom? É, mas não é tudo isso que as pessoas falam. Até porque essas linguiças, né, digamos assim, tipo salame, pepperoni e tal, elas precisam de qualidade, né? Se não vira um bagulho meio de plástico, meio de borracha, meio com gosto artificial fudido. E aí não é interessante. Então, a dica que eu te dou aqui, tu que tá interessado em pizza de pepperoni, é que tu vai numa pizzaria boa. Sabe, uma pizzazinha que tem um azeite bom, que a massa tem um azeite bom, a mussarela não é um pedaço de plástico. E aí eles vão usar um pepperoni de qualidade. E aí tu vai ter uma experiência gastronômica completamente diferente. Entendeu? Certos insumos precisam ser de qualidade. O mínimo que seja, mas precisam. Porque senão fica um lixo. E aí não vale a pena. Eu particularmente gosto de pizza de pepperoni. Eu devo ter pedido pizza de pepperoni umas 3, 4 vezes na minha vida inteira, eu acho.
E volta e meia era porque era uma promoção, que daí de pepperoni era o preço mais em conta, e aí eu pegava. Acho ok, assim, mas não sei, eu me tornei a pessoa sem graça que só pede pizza sem graça. Eu peço hoje em dia quatro queijos, metade quatro queijos, metade alho. Tipo, sabe? Acho uma delícia do caralho, como quase a pizza inteira. Mas é meio sem graça, sabe? Às vezes eu sinto saudade aquelas bem escrotas. Quatro queijos, filé quatro queijos, estrogonofe de não sei dos que. Essas paradas assim, eu acho massa também. Mas faz muito tempo que eu não peço. O Henrique colocou e-girls. O que que eu tenho de falar? O que que eu tenho para falar de e-girls? Eu não sei, eu não quero entrar muito em detalhes. Eu acho que cada época tem a sua tendência, né? Tem a galerinha inflamadinha e o estilo inflamadinho. Na minha época eram os emos. Inclusive, eu tinha cabelo, né? Eu tinha uma franjinha, acredite ou não. E eu curti um pouco essa época emo, assim. Mas assim, eu não era um emo legit, assim, tipo um real emo. Porque eu não era não tinha aquela onda melancólica e. Ah, eu odeio o mundo, odeio a vida, ninguém me entende. Não, eu meio que só curtia a estética, sabe? Vestir preto e colocava a franjinha pro lado, ouvia Simple Plan, ouvia Good Charlotte, essas paradas assim. E aí eu achava massa curtir esse rolezinho nessa época. Mas aí eu parei quando eu comecei a considerar usar aquele cinto de rebite, sabe? Não é rebite. Aqueles cintos lá que eram de metal, assim, e pintar unha, essas coisas. Aí eu parei. Parei no. Chegando no. Eu ia. Bota fé que eu ia me transformar no emo de verdade. Mas aí eu saí do rolê. Não rolou mais pra mim. Tudo isso falando de girls, não, nada a ver. Beleza. Tivemos aqui mais um reply da Leneveira. Geladeira. Ascensão do maoísmo na China. Olha, eu vou te falar que eu não sei. Inclusive tenho amigos não, que poderiam te informar melhor sobre isso. Mas eu ainda não tive coragem de convidar eles para falar aqui. Então eu não sei. Eu gosto da estética. Vou me entregar aqui, que é só o que eu prestei atenção. Eu acho a estética maoísta muito legal. Na real, todas essas estéticas, assim, né, soviéticas, essas paradas, inclusive tem aquele perfil Soviet Visuals, eu acho, que posta fotos e coisas da época, eu acho bem legal. Revolução Iraniana é o segundo tópico. Não faço ideia também qual é a revolução no Irã. Eu só sei que teve essa treta agora com os Estados Unidos, é basicamente o que eu sei. Eu não sei nem que língua eles falam lá. Iraniano, não sei. O outro tópico, economia de Serra Leoa. Porra, mas aí tá complicado, hein? Economia de Serra Leoa. Eu não sei. Serra Leoa é o quê? Aquele lugar na África? Eu não lembro, não faço a menor ideia. E a economia deles eu não sei. Quer saber? Quer saber? Eu vou te responder agora. Vou te falar agora do que Serra Leoa vive, apesar de ser um dos países mais pobres do mundo e tem uma imensa desigualdade na distribuição de renda, olha só. Mas uma coisa que tu provavelmente não sabia, vou te falar agora. Ela é rica em diamante, ferro, platina, rutilo e bauxita. Entendeu? Olha só a quantidade de minerais riquíssimos que tem nesse lugar, apesar de ser um lugar extremamente miserável. Então, conclusão que eu chego aqui, La Nevera, é que a economia de Serra Leoa não vai muito bem. E o último tópico, eu não. História de Taiwan. Não sei da história de Taiwan, vou ser bem sincero contigo, mas eu tenho um tópico envolvendo Taiwan. Eu só preciso conferir. Isso, exatamente. Vocês já ouviram falar daquele bubble tea, boba tea, que é tipo. São pérolas de tapioca, são tipo esferas feitas com uma farinha que tem a mesma propriedade que a de mandioca, sabe? Então ela vira como se fosse um sagu. Não sei se tu já viu sagu na tua vida. Eu não sei se é uma coisa mais do sul, do Rio Grande do Sul, é uma sobremesa que a galera faz. Que é como se fosse um flocos de tapioca maiores.
E eles se hidratam, né? Eles absorvem água e eles ficam meio que gosmentinhos. E aí, aonde que esse boba tea, eles... O que que isso tem a ver com Taiwan? Surgiu em Taiwan, tá? Eu esqueci de mencionar. Lá em Taiwan nasceu o boba tea. E aonde é que eles mergulham essas bolinhas em chá. Aí tem vários sabores, vários chás. E depois eles colocam isso num copo que vai algum leite, seja vegetal ou leite normal de vaca. E colocam, sei lá, chocolate, frutas, enfim, um monte de coisa. Eu nunca experimentei. Se você já acompanha esse podcast, você já sabe que eu assisto vídeos de culinárias não, de gastronomia e receitas asiáticas, daquelas bem perfeitinhas, e das mini comidas e tal. E esse boba tea tem em vários canais. Então é uma coisa que, assim como quiropraxia, eu fico vendo, eu fico romantizando aquilo. Boto fé que vou me frustrar, inclusive, quando experimentar, porque as pessoas me falaram já que não tem nada demais, mas eu acho que sim, tem sim, vocês que comeram errado. E o canudo é grande, então, tipo, tu vai bebendo aquele... É um leite, né, com um chá e as bolinhas, e aí tu vai catando as bolinhas com o canudo. E aí a bolinha é meio gosmentinha com gosto de chá. Eu boto fé que deve ser uma experiência fantástica, mas as pessoas falam que não tem nada demais. Mas, né, foi mal lá lá Nevera, não sei da história de Taiwan, mas eu sei que lá tem boba tea, e se você mora numa cidade grande, provavelmente tem aí também, experimente. E me fale se é bom ou não. O Pedrinho mandou mais alguns temas pra gente conversar aqui, na minha conversa minha comigo mesmo. Foi o seguinte, Ted Bundy. Ted Bundy, quando eu fui pra Goiânia agora visitar meus pais no Natal, eu assisti no Netflix o filme do Ted Bundy, que é aquele com o Zac Efron. Eu, pra esse tipo de temática, eu prefiro que seja documentário. Eu acho muito mais interessante porque tu vê a cara das pessoas, né? Tu vê, tipo, a cara real das pessoas, tu vê a cidade real, tu vê tudo que é real ali acontecendo. E esse do Netflix, com o Zac Efron, é uma coisa meio filme. Então não tem aquele jogo de fatos assim na tua cara, sabe? Tipo, matéria tal, tal dia, foto, não sei o quê. Tipo, é uma releitura daquilo, mas tentando explicar como que aconteceu. E é um bagulho meio não perturbador como documentário, né? Porque como tu fica vendo a parada real ali, é um pouco mais forte, assim. Mas o que é bizarro é porque o maluco, ele simplesmente ele era o Chad, assim. Ele era o brabo, ele era bonito, ele tinha lábia, ele pegava todas, ele conseguia tudo que ele queria. E ele tratava elas super bem, eles tinham uma família super saudável. E ele simplesmente matou, sei lá, o quê? 35 mulheres? Eu não sei, um número muito absurdo. Ele fez uma merda muito enorme, matou muita gente. E ele nunca sequer levantou a voz pra mulher dele, sabe? É uma coisa meio. Eu fico imaginando o que. Porque o drama do filme é o dela, né? Que ela não consegue acreditar que foi ele que fez aquelas paradas. Por tudo que ele. Pela maneira como ele sempre foi, né? E, enfim. Eu recomendo que tu assista um documentário do Ted Bundy, viu? Não vou te recomendar especificamente esse do Zac Efron. Eu acho que um documentário sempre vai ser mais completo. E, sei lá, pra quem é entusiasta desse tipo de coisa, né? Eu sei que muita gente é. Eu, inclusive, acompanhava com mais frequência. Hoje em dia, é uma vez ou outra. E, novamente, né? Prefiro documentário do que filme. Divórcio. A única experiência... o divórcio é o segundo tema que ele mandou, tá, galera? A única experiência que eu tive com divórcio foi dos meus pais. Eu acho que mais próximo, assim, né? E... Sei lá, na minha família isso foi uma coisa muito... Tipo, eu só soube que meus pais estavam se separando quando eu e minha irmã, no caso, né? A gente só soube quando eles sentaram e falaram pra gente. Tipo, é uma coisa extremamente às escondidas, assim, tipo, sei lá que treta que aconteceu, mas tudo isso aconteceu meio que às escondidas. A gente não fazia a menor ideia. Então foi um bagulho meio que, obviamente, foi ruim, né? A gente sofreu pra caramba, mas foi uma coisa que eu fico pensando que foi suave ainda, sabe? Até porque eles se casaram depois de 3 anos separados, né? Não sei se eu falei essa informação, eu acredito que não, mas eles se separaram e 3 anos depois eles voltaram. Porque, sei lá, eu vejo alguns amigos meus, tipo, que tem famílias mais caóticas, assim, ou com brigas e tretas e, sei lá, coisas mais graves.
E no meu caso foi uma coisa bem branda, assim, tipo, vamos separar, não sei o quê. E aí, uma vez por mês meu pai ia nos visitar, aquela coisa toda. E sei lá, eu boto fé que é difícil pra todo mundo, mas muitas vezes é o certo a se fazer, né? Pra tu resolver um problema, ou enfim. Eu não tenho muita experiência com esse tipo de coisa comigo mesmo, né? Nunca me divorciei, mas enfim. Tem gente que demora muito tempo pra aceitar também, né? Por ter a família unida por muito tempo, e aí divorcia, e aí fica meio desesperançoso com a vida, mas sei lá, eu boto fé que às vezes é o que faz sentido fazer, né? Não vamos achar que as pessoas vão se amar para todo o resto da vida, para todo sempre, e que isso acontece toda hora. Então, tem males que vêm pro bem, não é mesmo? O terceiro tópico que o Pedrinho mandou foi o seguinte: entrevista de emprego. Em relação à entrevista de emprego, eu tenho uma certa experiência na área, inclusive gostaria de deixar dicas aqui para vocês, porque nas minhas brincadeiras comigo mesmo, né, nos meus pequenos testes que eu faço comigo mesmo, às vezes eu faço uns bem experimental assim, e eles acabam funcionando. Então, tipo, numa entrevista de emprego, eu me lembro que a primeira vez que eu testei isso foi, obviamente, no meu primeiro emprego, né? Eu, eu sabia que era importante a questão do contato visual, a questão do aperto de mão e a questão da objetividade, né, do que tu tá falando. Então eu cheguei lá, eu olhei nos olhos do cara o tempo inteiro, cumprimentei, aperto de mão firme, sentei, pá, resolvido. Eu saí da entrevista, não teve nem vamos te ligar depois, tá contratado. Aí pensei, tá, beleza, né? Talvez tenha sido sorte. E aí eu fiz isso mais umas duas, três vezes e é realmente uma coisa muito. Isso assim, isso não vale só para entrevista de emprego, né? Vale para você aí que trabalha com vendas ou trabalha com atendimento, né? Uma coisa que envolve tu estar presencialmente na frente de alguém. Isso são coisas que contam muito. Ninguém confia muito em quem não olha no olho ou que fica desviando o olhar ou que é indeciso e pouco específico e pouco criterioso. Isso é uma coisa que a galera não dá muito valor. Então, pra mim valeu muito a pena fazer esses testes. Eu recomendo que tu faça isso, porque entrevista de emprego tem empresa que vai fazer uma entrevista de emprego tipo para te conhecer, saber o que pode agregar, e tem empresa que vai tipo fazer um espantalho mentiroso da própria empresa, tipo, teve um emprego que eu fui contratado, era uma empresa, eu não sei, não vou especificar muito o que que era, mas era uma empresa meio grandinha. E a minha ex-chefe, né, que na época era minha chefe, ela na entrevista, ela falou que a empresa estava crescendo horrores, que tinha muito dinheiro para investir na área, né, do departamento, que tinham grande chance deles irem para a Espanha no ano que vem, no caso do ano que vem, lá na 300 anos atrás, né, nem sei quando é que foi. E eu fiquei tipo, olha só, pirei, hein, porque, sei lá, eu falo inglês, né, já fiquei todo. Falei, não, boto fé. Pô, vai tá crescendo pra caralho, imagina só trabalhar fora, blá blá blá. Não aconteceu porra nenhuma, a empresa não estava tão bem das pernas. Ela tinha que suplicar pro chefe, pro dono da empresa, colocar dinheiro no nosso departamento de marketing. Então, tipo, uma parada mentirosa pra caralho. Era só pra deixar o entrevistado lá animadinho. Mas, enfim, não vale muito a pena cair nessas também. É bom tu ficar atento. Se tu vê que é o bagulho bom demais, assim, é óbvio que eu não vou falar pra tu não entrar, né? Tipo, às vezes a gente não tá só de capricho procurando emprego, a gente precisa, mas prefiro empresas mais realistas, assim, que vão mais direto ao assunto. E faça o teste. Você aí que trabalha com atendimento com vendas ou que vai numa entrevista de emprego, faça o teste e, e mande uma mensagem pra gente explicando como é que foi, se funcionou. Que eu acredito que funcione sim. Só não pode também ficar igual um robô, né, cara? Tem que ser uma coisa meio natural, assim. Tipo, tem que partir de você de uma maneira um pouco mais natural. Não pode ser uma coisa tão robótica. E, bom, eu acho que é isso, cara. Eu já sabia que esse podcast ia ficar um pouco maior que os outros, mas eu acho que ele vai ficar razoavelmente maior que os outros, porque tem mais alguns teminhas aqui que eu gostaria de falar antes de finalizar esse vídeo. E nós temos aqui o do Zifu ou enviador de currículos. Twitter, traição, papo de bebedouro no emprego. Bom, sobre Twitter, eu
eu tenho a língua muito queimada com o Twitter, né? Porque é uma rede social que eu odiava profundamente. Eu nunca tive interesse. Eu tive Twitter uma vez e eu não conseguia entender porque que tava todo mundo falando sozinho e achando o máximo. Não entrava na minha cabeça que alguém fazia isso em sã consciência. Justamente porque eu não tinha o saco, né, pra catar o que eu queria curtir e seguir, pra ter uma timeline ali fluida com informações que me interessam. Então eu fiquei no Facebook, né, e me recusando sempre a ir pro Twitter. Até que um grande humorista da internet chamado Michael Kister falou: venha para o Twitter, tu vai gostar do Twitter. E aí eu criei o saco para poder fazer minha pesquisa e seguir quem eu queria seguir e como que seria minhas postagens. Realmente faz mais sentido para mim no Twitter do que no Facebook, que eu faço às vezes umas que são só escritas e no Facebook a galera quer ver imagem e vídeo, né? Não quer ler. Então começou a fazer um pouco mais de sentido no Twitter. E aí hoje em dia eu acho o Twitter a melhor rede social, assim. Eu fico muito mais no Twitter do que no Facebook, o que já é bem estranho, porque eu sempre fiquei o tempo inteiro no Facebook. E é só aquela parte de adaptação chata, né? Até porque se lançar uma rede social nova agora, todo mundo vai ficar com preguiça de ter que fazer as coisas do zero e pra se atualizar, sabe? Então, sei lá, se tu que tá ouvindo aí odeia o Twitter, dê mais uma chance. Porque o Twitter é bem interessante e tu vai perceber que muitas coisas que saem no Facebook saíram do Twitter. Então tu já tem uma coisa em primeira mão ali. Se quiser exclusividade, e muita coisa tu vai ter exclusividade. Até porque grande parte dos memes do Facebook são prints do Twitter, né? Uma coisa meio sem noção, assim. Tipo, vai logo pra rede social logo, entendeu? Para de ficar vendo print aí no Facebook. E traição, traição é um bagulho complicado, viu? Não vou me expor, não sou também o anjo que caiu do céu, não sou filho de Deus, mas traição é um bagulho bem complicado, porque pá, é bem complicado, cara. Então, porque eu fico imaginando aqueles casos que, sei lá, os amigos vêm, sei lá, tem um amigo e esse amigo tem uma namorada. E aí um dia tu vê essa namorada desse teu amigo pegando outro cara. E aí tu fala pro teu amigo e aí ele fala, não, velho, não é possível. E ele simplesmente não acredita em ti. Ah, como, tipo, é uma parada que eu nunca achei que fosse acontecer, sabe? Quando eu via falar, até eu ver na minha frente acontecendo. E eu pensar, meu Deus, o maluco ele que droga ele tomou, né? Ele tá alucinando, ele tá literalmente esquizofrênico, assim, ele tá, né? Um amigo falou que viu, não é possível. E simplesmente ignorou que aquilo existe. Mas o que eu tava falando? Ah, traição. Olha, eu não tenho muita experiência, eu nunca namorei, então eu não tenho esse senso, né, de ser traído ou trair, então não tenho muito a agregar nesse assunto. Mas eu não sei, eu parei de me tentar de me envolver, eu parei de me envolver um pouco com os casais que me rodeiam, num sentido de me envolver na vida deles, entendeu? Eu lido com o casal de amigos como se fosse uma pessoa só, assim, é tipo é um outro amigo e que eu mantenho um nível certo de intimidade, né? Porque, sei lá, se em casal não se mete a colher, não é? Em briga de casal não se mete a colher, não sei como é que fala. Eu acho que é uma coisa meio delicada. E não sei se você foi traído ou se você traiu, mande um e-mail pra gente contando sua história. E daí quem sabe tu aparece no próximo podcast, né? Tu que provavelmente está arrependido, tu que provavelmente ou está triste, né? Que depende se foi tu que traiu ou se tu foi traído. Mas mande sua história. Eu teria o maior prazer de ler aqui. Papo de bebedouro no emprego. Olha, eu não vejo muita diferença de papo de bebedouro pra papo de elevador, sabe? Geralmente é alguma constatação óbvia do clima ou alguma constatação de algum fato que aconteceu ontem. Por exemplo, eu aposto que tem várias pessoas nesse momento dentro de elevadores comentando que ou está calor
ou está frio, ou você viu a treta do Irã. Basicamente, esses são os três temas mais comuns sendo conversados agora em elevadores no mundo inteiro. Faz sentido, né? Geralmente é uma coisa bem mais atual, assim, tipo, tu não entra no elevador e aí tu fala pro pessoal, ah, lembra do 11 de setembro? Não, cara, tu não vai falar isso. Como assim lembra do 11 de setembro? Tu vai falar, tu viu lá a treta do Irã? Que loucura, hein? Principalmente naqueles elevador que tem TV, inclusive já tem ali o próprio assunto, né? Só olha pra TV e só olha pra outra pessoa e fala, ah, tu viu aquilo ali? Aí a pessoa fala, ah, vi. Aí abre a porta e ela já tem que sair. Basicamente essa foi a conversa que tu teve com ela. E... Mas agora assim, papo de bebedouro no emprego eu não sei, porque eu acho que a dificuldade do papo de bebedouro é porque tem uma pessoa falando, provavelmente é a que tá atrás, né? E a pessoa que tá bebendo no bebedouro ela não necessariamente responde, porque ela tá bebendo água. Então talvez fique uma conversa meio cortada, que já é desinteressante por si só, porque é uma conversa de bebedouro. Uma conversa de bebedouro falhada, assim, tipo, situações da vida, né, que são desagradáveis. Eu percebo que às vezes tem situações que que não que tu se coloca, né, mas que tu acaba entrando e tu não consegue sair daquilo. Tu não pode ser sincero numa hora dessas. Tu não pode virar pro cara e falar, ô, dá licença que eu tô bebendo água aqui, eu não quero conversar contigo. Eu tô de boa aqui. Tu não pode falar isso. Se tu falar isso, tu já vira o selvagem, o cara mais doente mental e agressivo, escroto e mal educado do caralho. Sendo que você foi sincero, né? Tu fala, pô, só queria beber uma água aqui, eu não quero conversar contigo, não quero saber como é que foi o teu dia. Sim, eu vi o negócio do Irã, realmente, é isso aí, sabe? Não pode. É uma situação que foi imposta e ela tem que ser aceita. Então, enfim, né? Temos que aprender a lidar com essas situações, porque não adianta fugir delas, porque elas ficam cada vez mais estranhas, né? Então, nesse caso, eu só concordaria. Às vezes eu faço isso. Quando pessoas estranhas vêm falar comigo, eu só concordo com o que elas falam. Eu acredito que é isso que elas querem ouvir. E aí, quando elas se sentem supridas de sim, elas viram e vão embora. Fica a dica aí, se tu quer evitar situações assim. Só concorde com o que a pessoa tá falando. Óbvio, né? Se a pessoa só estiver falando do dia dela, do clima. Não... Se a pessoa estiver te fazendo perguntas mais estranhas, talvez tu procure a polícia ou corra. Não concorde com o que a pessoa está falando nesse caso. Fica importante deixar esse adendo aqui. Vamos ver aqui mais um tema. O Marlin mandou o seguinte, travesseiro da NASA. Eu vou ser bem sincero, eu nunca entendi a onda do travesseiro da NASA. Eu acho horrível aquele travesseiro. Se você gosta daquele travesseiro, por favor, me esclareça o porquê. Eu não entendo por quê que alguém gostaria daquilo. É gostosinho lá, coloca a mão, tira a mão, fica a mão lá e a mão vai sumindo, beleza. Mas dormir com aquele travesseiro é porque eu durmo de bruço, né? Eu durmo abraçado no travesseiro. Então dormir abraçado com aquilo, ele simplesmente se comprime muito e vira uma coisinha de nada. E aí cada movimento que eu me faço pra virar, ele começa a inflar de novo. Então, não funciona pra mim. Não funciona mesmo, assim, ó. Ainda bem que eu nunca cheguei a comprar um. Eu só experimentei uma vez e já percebi que era uma bosta. Eu acredito que seja bom pra quem dorme de barriga pra cima, bem reto na cama, sabe? Só deita, encosta a cabeça no travesseiro, ele molda a tua cabeça e tu fica igual uma múmia ali dormindo. Boto fé que pra quem dorme assim deve ser perfeito mesmo, mas pra mim não fez sentido. E ele é alto também, eu não sei, não gostei, não gostei mesmo. Vendo o Zap, mandou o seguinte: fazer putaria dentro da piscina. Se tu tem 17, 18 anos, tu não entrou na universidade ainda. Não, tu acabou de entrar na universidade, essa é a verdade. Tu acabou de entrar. E aí tu tem que lidar com hormônios, né, estímulos. E aí tu tá numa festa e nessa festa tem uma piscina. Eu acho que aí é a única situação que eu consigo justificar, né, e falar pra ti, ah, menos mal, né? Afinal de contas, tu só tinha 17 anos e tava numa casa com uma piscina. Se não for esse o caso, se for de fato um adulto, eu acho um pouco preocupante. Porque é uma parada meio inconsequente, né? Meio anti-higiênica, meio desesperadora, que coisa que jovens fariam, não adultos. Mas, né, vai da limpeza da piscina de cada um.
Eu não consigo imaginar isso sem ser uma coisa meio grotesca, né? Eu acho que um outro cenário viável seria se tu fosse uma pessoa com muito dinheiro, e aí tu tem uma cobertura lá, tu tem um apartamentão, uma casona, e tu tem uma piscina particular dentro da casa, uma jacuzzi, e aí essa jacuzzi tem uma água bem cuidada, sem produtos químicos e não sei o que. Aí é um outro cenário. Eu vou partir de um cenário mais realista, que tu é um jovem consequente universitário. Então, tá, quer fazer feiura, faz feiura, cara, mas procure um quarto, né? Procure um sofá, procure uma cama, procure algum lugar. Não faça isso dentro de uma água com cloro. Não é uma boa ideia. Eu esqueci de falar, ela mandou 4 tópicos, né? O segundo foi jantar à luz de velas. Jantar à luz de velas, eu boto fé que é uma coisa meio de filme, viu? É uma coisa que eu costumo ver no dia a dia. Quantas pessoas tu conhece que jantaram à luz de velas na última semana? Tipo, não, sabe? Parece uma coisa que não existe. A não ser que seja um restaurante muito específico, temático, que daí a galera coloque velas. Mas geralmente é substituído por alguma luz amarela bem moderna. Então, eu entendo a estética envolvida, eu acho bem interessante. Até porque uma vez eu fiz um Natal lá em casa, e aí foi uma galera pra lá, e numa altura da noite a minha luz acabou. E aí a gente começou a colocar. Na real, eu acho que a luz não tinha acabado, eu acho que a gente fez isso de propósito. A gente simplesmente apagou tudo e colocou infinitas velas na sala e na cozinha inteira. E aí deixou tudo apagado, e ficou bem bonito. Aí eu não sei se o jantar à luz de velas que ele tá querendo dizer é uma coisa mais romântica, né, de casal, ou se tá falando uma coisa mais geral. Mas vale a tentativa aí, não fica achando que é só coisa de casal. Enche a sua sala de velas e apaga a luz. É bem interessante, mas cuidado com a cortina, né, pra não pegar fogo na tua casa. Não, ninguém quer isso. Vamos tomar cuidado. Sei lá, eu acho que em certas ocasiões faz muito sentido, sabe? Puxando mais pra uma coisa de restaurante, que foi o que eu trabalhei, e sei lá, um restaurante onde tudo é escurinho e é iluminado por velas me parece interessante, sabe? Me parece aconchegante, assim. Eu, eu acho que eu já fui numa pizzaria que tinha essa onda, mas tinha lâmpadas, né? A vela era só uma questão meio de ambientação, assim. E eu acho massa, eu acho massa. O terceiro tema que ela mandou foi a saga Shrek. Eu amo a saga Shrek, principalmente o 1 e o 2. É um meme imortal, né? A gente tem memes do Shrek desde que Shrek existe e até hoje, memes novos. Eu acho extremamente bem bolado a onda de deles zoarem os contos da Disney, de certa forma, né? E só que eu acho que não precisava lançar mais filme, entendeu? Eu tenho medo que essas franquias muito amadas se percam por lançar 8 filmes. Então eu realmente espero que não lancem mais Shrek. Deixa o Shrek quieto, já foi uma coisa que passou, as pessoas gostaram. E vamos deixar só por isso, né? Qual que é o problema? Quieta aí. Inventa outro personagem, inventa outra história. Não vamos ficar futricando muito no que já é bom. Porque, sei lá, eu adorei todos que eu assisti. Principalmente o 1 e o 2. São os que eu mais gosto. E eu lembro que uma vez eu joguei um joguinho desses de Flash num site de jogos. E é um jogo do Shrek. E eles pegaram uma plataforma que era como se fosse tipo um Donkey Kong da vida. Só que eles colocaram meio que um molde ali, uma edição que tu era o Shrek. Só que nada fazia sentido, porque era o Shrek pegando banana, era o Shrek pegando aqueles pêssegos, não tinha nada a ver com nada, sabe? Eu devia até achar esse jogo, postar o link pra vocês jogarem e... Porque faz assim, ó, nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. O último tema que o Vendo Zap mandou foi ônibus lotado. Aqui em Florianópolis, eu sou muito privilegiado com o meu horário de trabalho, porque eu trabalho das 3 às 10. Então, nunca é um horário com muito trânsito, né? 3 da tarde, 2 da tarde, não é um horário que tá cheio de trânsito. 10 e meia, 11 horas da noite, também não é um horário que tem muito trânsito. Então, eu não passo muito aperto porque eu não lido com trânsito em horário de pico. Eu acho que, inclusive, isso é uma baita vantagem. Mas aqui, o grande problema em Floripa é a questão do calor.
E a questão que é turístico, né? Então, tem lugares aqui que é literalmente um inferno. Tem lugares aqui que é muita gente num lugar só, tá muito calor e o ônibus tá muito lotado de gente. E aqui tem ônibus direto, né? Que vai de um terminal para o outro. Então, às vezes, ele percorre um longo caminho muito lotado. E isso dá uns ataques de pânico em algumas pessoas, dá umas crises de ansiedade em outras, né? É bem desagradável. Eu não tenho muito local de fala, né, nessa discussão porque eu não vivo a realidade do ônibus lotado todos os dias. Mas também não consigo, eu adoro tentar ver o lado positivo das coisas. Não consigo ver um lado positivo no caso do ônibus lotado. Eu acho que o lado positivo é que talvez ele alimente um pouco o teu ódio de ter que depender de ônibus. E aí tu busca melhorar o que tu puder melhorar para que tu possa pedir um Uber ou para que tu nunca mais precise entrar dentro do ônibus. Então, sei lá, talvez essa faísca de ódio que o ônibus cria em ti seja mais que o suficiente para que, né, tu tente sair dessa situação. Ou então mudar o horário do teu trabalho, né? Não, se quiser trabalhar todos os dias 7 horas da manhã até as 6, tá fudido. Tenta procurar algum outro horário, né? Um horário mais de noite ou de tarde, que tu não pegue esse trânsito filho da puta, que geralmente é, sei lá, das 5h30 até as 6h30, né? Pelo menos aqui em Floripa é assim, que daí fica tudo travado. E nesse horário eu tô o quê? Trabalhando, né? Eu não tô nem sequer na rua. Eu só vou sair 10 horas, 10h30 da noite. Então, sei lá. Eu acho que também cada cidade tem o seu ônibus lotado, né? Os ônibus lotados aqui é lotado de gringo e gente suada e melecada de água do mar, basicamente. Eu acabei de perceber que tem quase uma hora que eu tô falando. Eu não esperava que ia ficar tão grande. Inclusive, eu morro de medo de que no final das contas não tenha ficado agradável, interessante pra ouvir até o final e bom, isso acontece todas as vezes que eu gravo. Eu só espero que agora, por ter gravado um maior, eu tenha mantido, né, o nível cultural de entretenimento até o final. E é isso aí, galera. Eu já tenho outro gravado, né, o quarto. E então esse aqui vocês provavelmente só vão ver vários dias depois que eu gravei. Fica aquela lembrança e é isso aí.